Estamos em um novo cenário, porque eu estava gravando vídeo para o meu novo canal no YouTube, que se chama Nada Além de Drama. Uma parte do Nada no Closet, só que focada em outros assuntos. E se você quiser saber, vai lá ver. E agora vamos para o vídeo de fato. Desde os primórdios da humanidade até os tempos modernos, os anéis de casamento têm desempenhado um papel significativo na sociedade. Como diria Beyoncé, "If you like then you should have put a ring on it." Eles representam muito mais do que um simples adorno. Contendo diversos símbolos, esses anéis não apenas testemunharam a evolução do designer, mas também acompanharam a mudança das relações e dos valores sociais, transicionando de símbolos de propriedade em sociedades antigas para verdadeiras expressões de amor e comprometimento nos tempos modernos. Hoje embarcaremos em uma jornada através de sua história. Eu sou a Lirvonte e esse é o Nada no Closet. Se inscreve no canal e vamos para o vídeo! Alguns historiadores afirmam que os anéis de casamento têm origens que remontam à pré-história. Naquela época, os homens da caverna costumavam amarrar cordas de grama trançada nos pulsos, tornozelo e cintura de suas companheiras como um símbolo de controle espiritual. Por outro lado, no Antigo Egito, assim como em muitas culturas antigas, o círculo era visto como um símbolo de eternidade, inspirado pela natureza circular do Sol e da Lua. Os antigos egípcios adotaram o anel como um símbolo poderoso de vida eterna e união, confeccionando anéis a partir de materiais como papiro trançado, que eram destinados aos dedos, e versões maiores para os pulsos. A tradição de usar o dedo anelado da mão esquerda para o anel de casamento se originou na Grécia Antiga, onde acreditava-se que existia uma veia que conectava esse quarto dedo até o coração, simbolizando a conexão emocional entre o casal. Uma tradição que é seguida até os dias de hoje, é de usar o anel na mão esquerda. Embora alguns historiadores tenham sugerido que a tradição do anel de noivado foi iniciada lá atrás, não há provas concretas que afirmem isso. A origem registrada mais reconhecida dos anéis de casamento remontam do Império Romano. Na Roma Antiga, os anéis simbolizavam tudo, menos o romance. Era como um contrato entre o pai da mulher e o marido. Aqui está a sua propriedade, um símbolo de posse. Apenas as mulheres usavam os anéis para mostrar que estavam fora do mercado. Usavam 2 anéis, um de ferro, que era usado dentro de casa, e um de ouro, que era usado fora de casa para exibir a riqueza dos seus maridos. Segundo a pesquisa no Antique Jewelry University, os anéis de noivado antigos não apenas simbolizavam o casamento, mas originalmente representavam um valor real em moedas. Em alguns casos, a quantidade de dinheiro a ser concedida era definida por lei e podia ser apresentada em moedas ou na forma de um anel com o valor equivalente das moedas legalmente exigidas. Outros designs de anéis tinham usos funcionais ou significados simbólicos do relacionamento. Tinham anéis projetados como chaves, concedendo simbolicamente acesso à casa e a tudo que ela continha. Às vezes eram realmente funcionais e permitiam o acesso a bens materiais para administrar a casa, e também tinha o anel selo ou sinete, que representava mais do que um símbolo. Ele concedia ao usuário a autoridade para assinar por bens e serviços. No século XIII, a Igreja Católica desempenhou um papel significativo na reintrodução e formalização das alianças como um símbolo de compromisso e união entre famílias. Os anéis passaram a ser trocados como um símbolo de compromisso entre os casais. No entanto, como era comum na sociedade medieval, especialmente entre a nobreza, os anéis também
podiam ser utilizados como um meio de ostentação, refletindo o status social e a riqueza das pessoas. As pedras usadas eram safira e rubis. Os diamantes começaram a ser usados em anéis de noivado em 1477, quando o imperador Sacro Império Romano, Maximiliano, presenteou Maria de Borgonha com um anel adornado com diamante. Naquela época, os diamantes eram apreciados por sua resistência ao fogo, tornando-se um símbolo de força e parceria vitalícia. De acordo com o Instituto Geológico da América, as técnicas de lapidação daquela época muitas vezes deixavam os diamantes sem brilhos, em alguns casos até mesmo com uma coloração escura. Para compensar isso, os ourives criavam peças ornamentadas, como rosetas de flor de lis, que acabavam simbolizando a pureza da noiva. Outro anel bastante popular no século XVI era o anel de noivado fede, que significa fé em italiano, que tinha um design de mãos entrelaçadas que simbolizava a estabilidade, o acordo e a amizade do casamento. Quando os diamantes foram encontrados no Brasil no século XVIII, eles se tornaram mais acessíveis e entraram em alta demanda, impulsionando ainda mais a tendência de seu uso em joias. Além disso, o subsequente descobrimento de minas de diamantes na África do Sul em 1867 tornou essas pedras preciosas ainda mais disponíveis para um público mais amplo. Como sempre, esses lugares tendo seus recursos explorados e roubados, né? Não é surpresa para ninguém. Enfim. Durante a era vitoriana, os anéis de casamento se transformaram em verdadeiras obras de arte. Esse período testemunhou a incorporação de elementos únicos, como cabelo humano entrelaçado nas joias, bem como de mensagens secretas de romance, como para sempre e amor, esculpidos em diamantes, esmeraldas e outras pedras preciosas. Alguns dos modelos mais procurados incluíam designs com fileira de pedras menores, outros que tinham nó, como se simbolizassem o finito, e o modelo Tuaemó, que representava duas pedras maiores, representando o entrelaçamento de dois corações e duas almas. Nesse período, houve desenvolvimentos revolucionários no corte e no polimento de diamantes, resultando em pedras que exibiam um brilho excepcional, superando qualquer outra pedra preciosa. Em 1886, Charles Dale Tiffany, o fundador da Tiffany, introduziu um novo modelo que se tornou icônico, o diamante com 6 garras abertas. Esse design colocava a pedra central em destaque, permitindo uma maior quantidade de luz que a atravessava, proporcionando um brilho ainda mais espetacular. Durante a Belle Époque, também conhecido como período eduardiano, os estilos de anéis se tornaram mais delicados, se destacando como uma marca registrada dessa época. A platina começou a substituir a prata como escolha para os engates. Engates de diamante refere-se à forma como os diamantes ou as pedras são fixadas em uma joia, como o anel, brincos e colares. É a técnica ou estilo de montagem que mantém os diamantes no lugar na peça de joalheria. Eventualmente, graças à invenção da tocha oxiacetileno, uma ferramenta de soldagem, em 1903, tornou-se possível criar joias inteiramente em platina, sem a necessidade de uma base de ouro. O estilo de joias eduardiano continuou a ser popular e a exercer influência nos designs de joia por mais de um século no futuro, demonstrando a sua atemporalidade. O estilo limpo, abstrato e geométrico do Art Deco influenciou profundamente novos estilos de joias, que ainda são populares nos dias de hoje. Novas inovações na lapidação e no corte de diamante resultaram em modelos inovadores que passaram a ser usados tanto como elementos centrais quanto como detalhes geométricos. Essas joias eram frequentemente compostas de metais brancos, como platina ou ouro, e apresentavam contornos ou acentos simétricos
de pequenas pedras coloridas que adicionavam um toque especial ao visual predominantemente branco. Rubis, safiras, esmeraldas e ônix preta eram as escolhas populares para combinar com um diamante. Além disso, a Cartier criou o Trinity Ring, um anel com 3 aros entrelaçados que simbolizavam aspectos importantes do casamento: o amor, a amizade e a fidelidade. Esses designs não apenas marcaram sua época, mas também estabeleceram tendências que duram até os dias de hoje. Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, a platina foi alocada para fins militares e o ouro voltou a ser a preferência predominante, principalmente devido à sua disponibilidade. Em alguns países, como a Grã-Bretanha, as restrições levaram a produções de anéis utilitários, incluindo aliança de 9 quilos com pedras preciosas não superiores a 2 centavos de euro, no caso. E outras pedras preciosas passavam a ser usadas em maior quantidade, sendo que diamantes se tornaram uma raridade. Após o fim da guerra, as restrições sobre os metais preciosos foram suspensas. Uma campanha publicitária da marca De Beers com o slogan "Um diamante é para sempre" ajudou a consolidar o diamante como principal pedra para os anéis de noivado. Além disso, os anéis de noivado masculino surgiram na década de 1940 e ganharam popularidade graças ao casamento do ator Humphrey Bogart com a atriz Lauren Bacall, em que ele usou um anel de noivado. Na década de 1950, as joias estavam em alta novamente. A platina voltou a ser amplamente utilizada e o visual totalmente branco estava na moda. Desde essa década, se tornou comum adicionar diamantes ou pedras ao redor do diamante central. O foco se voltou para qual era o corte do diamante que seria colocado no meio. Um estilo clássico de anel de noivado é o solitário, que consiste em um anel simples com um único diamante central. No entanto, atualmente, devido à variedade de materiais e pedras disponíveis, os estilos de anéis de noivado se tornaram mais diversificados, incluindo formas e padrões inovadores que são escolhidos com base nas preferências individuais de cada casal. Além disso, os anéis de noivado não se limitam apenas aos diamantes. Um exemplo notável é o anel de safira, que pertenceu à princesa Diana e posteriormente foi dada por seu filho, o príncipe William, à sua noiva Kate Middleton. Na época do casamento deles, houve uma grande demanda por esses anéis, que eram vendidos em lojas e mercados informais. No camelô, né? Eu lembro que muita gente tinha, eu era adolescente, muita gente tinha, comprava esses anéis. É claro que a história dos anéis não é a mesma em todos os lugares, mudando seus designs e significados dependendo de região para região. E nesse vídeo aqui eu foquei em apenas uma delas. A história dos anéis de casamento é verdadeiramente incrível, evidenciando uma evolução notável em termos de design e uma variedade de significados, desde suas origens ancestrais até as criações contemporâneas. Essas joias continuam a simbolizar o compromisso e o amor que unem os casais. Embora muitos vejam esses anéis como símbolo de amor eterno e conexão profunda, talvez eu vou estar sendo assim um pouco polêmica, não me levem a mal, mas é importante reconhecer que em alguns casos eles também podem carregar esse simbolismo de posse, status e ostentação. Contudo, seja qual for a perspectiva adotada em relação a eles, os anéis de casamento mantêm-se como componentes fundamentais das histórias de amor que se desenrolam por todo o mundo. Você tem uma percepção diferente dos anéis, ou alguns dos anéis apresentados aqui reflete a sua personalidade ou gosto? Compartilhe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembre-se de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!